Glória a Deus. A paz do Senhor, amém, irmãos? Pega a sua Bíblia, abra junto comigo lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Glória a Deus. Fico agradecido a Deus, amém? Por mais uma noite estar aqui junto com os irmãos para glorificar e engrandecer o nome de Deus, amém? A palavra de Deus diz que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, ele vai receber um galardão de profeta, amém? Aquele que recebe um servo na qualidade de servo, ele também receberá um galardão na qualidade de servo. E aquele que não nega um sequer copo d'água aos meus pequeninos, jamais perderá o teu galardão, amém? Então eu me sinto honrado nesta noite, pela recepção cuja qual os irmãos me recepcionaram neste lugar, amém? A gente vê sinceridade no coração das pessoas. Quando eu entrei ali, eu fiquei até meio sem graça, meu pastor, né? Foi algo de Deus, amém? Porque a gente vê que ainda existe pessoas nesta terra que verdadeiramente nos ama e que verdadeiramente tem nos honrado, amém? Às vezes pode às vezes um ato que para você não tem importância e não tem valor, mas um abraço e um aperto de mão que vem do fundo do coração, ele edifica a vida daquele que está recebendo, amém? Tem pessoas que só vê Deus em coisas, né? Eu vejo Deus até num aperto de mão. Quando aperto a minha mão, me diz a paz do Senhor. É a mesma coisa de me renovar no Espírito Santo. Se eu não fosse batizado, eu seria batizado hoje, só com a recepção que os irmãos me recepcionou aqui, porque foi algo de Deus, amém, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 5, e vamos assim compartilhar da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Todos encontrou, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12 e versículo de número 5, a palavra de Deus diz assim: Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele, amém? Toma teu assento e dê uma salva de palma, porque é para Jesus. Glória a Deus. Eu fico observando quando nós olhamos a vida e a história deste homem de Deus chamado Pedro. Nós vamos ver que Jesus Cristo lá nos evangelhos tinha feito uma promessa para a vida daquele homem. Quando ele proferiu pela revelação de Deus que Jesus Cristo verdadeiramente era o Messias, o Filho de Deus, sobre aquela palavra proferida, a Bíblia diz que Jesus disse que sobre a profissão de Pedro, sobre a palavra de Pedro, Deus edificaria a tua igreja. E ali Deus fez uma promessa linda para Pedro, que Pedro seria incumbido, encarregado, após a ascensão de Jesus Cristo, de dar continuidade na obra de Deus, dar continuidade naquilo que Jesus, ele tinha, aleluia, começado dentro dos seus 33 anos que ele passou na terra, os últimos 3, onde a qual ele intensificou verdadeiramente a tua obra, onde que verdadeiramente ele foi exposto e conhecido, aleluia, como Filho de Deus. Agora eu olho para a igreja do Senhor nesta noite, e eu vejo aqui a responsabilidade de cada crente que se faz presente aqui nesta noite. Às vezes você entra aqui dentro, irmão, e eu sei que todos quanto vêm na casa do Senhor, eles têm um objetivo. Eu sei que às vezes o teu objetivo é uma mudança radical na tua vida. Às vezes o teu objetivo é porque alguém da tua família está passando por uma situação desagradável, e nós vimos na igreja do Senhor o lugar onde a qual nós possamos entrar, e dentro da palavra de Deus pregada, dentro da revelação do Espírito Santo, nós podemos obter, aleluia, a solução dos nossos problemas. Eu vejo Deus, aleluia, tremendamente nisto. Por quê, irmão? Porque se tem alguém que quer te abençoar nesta noite, é Deus, irmão.
Se Deus te trouxe até aqui, primeiro, é porque Ele te ama. Segundo, é porque Ele quer falar com você. Deus nunca Ele reuniu o teu povo simplesmente para olhar do céu na terra e dizer: ah lá, tem um povo lá embaixo reunido que simplesmente me adora. Não, a palavra de Deus diz que onde há louvor, onde há adoração, também existe a presença de Deus, amém? Então quer dizer que todos quanto nós entramos dentro da casa do Senhor, nós temos um objetivo, um propósito estabelecido, aleluia. Mas eu quero te dizer algo nesta noite: mais do que teu propósito, mais do que teu objetivo, também existe um propósito e um objetivo de Deus. Às vezes nós entramos aqui, aleluia, alicerçado na nossa vontade, alicerçado no nosso querer, alicerçado nos nossos objetivos. Aí você entra dentro da casa do Senhor, você pega um pregador que não prega nada, com uma voz de taquara rachada, aí ele fala assim para você: olha, Deus mandou te dizer nesta noite que Ele te trouxe até aqui, e aquilo que dá dentro do teu coração, aleluia, não é nada daquilo que Deus tem para fazer para a tua vida. Você entrou aqui nesta noite com um propósito estabelecido, Deus vai honrar você neste propósito, mas o propósito de Deus também vai, aleluia, ser estabelecido na tua vida, e Deus vai te levantar, aleluia, para mudar a história. E não é só a tua história, porque Pedro não mudou só a tua história, Pedro mudou a história da igreja, aleluia. E Deus quer mudar a história de muitos por intermédio da tua vida, irmão. Deus, Ele é tremendo na sabedoria, Deus é tremendo na sabedoria. A palavra de Deus diz que dentro de todo o projeto estabelecido por Deus na vida de Pedro, sempre tem que levantar o inimigo para barrar a obra, para barrar o ministério. Eu louvo a Deus porque todo crente que não é perseguido, primeiro, aleluia, ele não tem inimigo. E o crente que não tem inimigo, ele não é crente. Porque o primeiro inimigo do crente é o inimigo da nossa alma, é o diabo. Esse tem que se levantar contra a sua vida. Quando um crente chega em mim e fala: pastor, mas o inimigo está furioso contra a minha vida. Olha, pastor, eu já não sei mais nem o que eu faço, aleluia. Eu fico contente, pastor. Eu falo: rapaz, verdadeiramente você é um servo do Deus Altíssimo. Porque se o diabo não estivesse lutando contra a tua vida, irmão, primeiro você estava numa amizade tremenda com ele. Porque eu nunca vi dois amigos brigar, não é verdade, pastor? Para dois amigos brigar tem que haver uma desunião, tem que haver um desacerto, aleluia. Então quer dizer que antigamente nós éramos amigos do diabo. Hoje nós não é, porque hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Então quer dizer que hoje nós somos inimigos do nosso adversário. Então quer dizer, ele tem que lutar contra a tua vida. Quando eu vejo o diabo lutando contra a vida da igreja, eu louvo a Deus, porque Deus tem projeto, Deus tem plano, Deus tem coisa grande para realizar, para estabelecer na igreja do Cordeiro. O que me entristece é quando eu vejo irmão brigando com irmão. Aí eu fico triste. Quando eu fico sabendo: fala, pastor, o irmão se levantou contra a minha vida, aí eu fico triste. Porque daí já não é o diabo, aí é o irmão. Quem tem que lutar contra a nossa vida é o diabo, não é o irmão. Não é verdade, irmão? A palavra de Deus diz que bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. O bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quem tem que guerrear contra a igreja é o diabo, não é a igreja contra a igreja. Mas Deus me trouxe até aqui nesta noite, aleluia, que Ele vai estabelecer um novo propósito neste lugar. Deus vai dar a vitória, Deus vai dar a bênção, porque existe uma promessa de Deus aqui. E o mais tremendo é que Deus não fez promessa para as quatro paredes. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito pela mão do homem. Isso é conversa. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Olha, irmão, então você pode ir sem Ele, porque quando eu sair, Ele vai comigo, pastor. Esse negócio de quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava comigo, não funciona. Porque aonde eu vou, Ele vai, aonde eu estou, Ele está. Então se eu vim, Ele já estava aqui, eu vim desprotegido, desguardado,
Não, aleluia. A palavra de Deus diz, a minha Bíblia diz que ele deu ordem a um anjo, ele te aceste do céu à terra, mas ele enviou um anjo, aleluia, para te guardar, te livrar, te acompanhar. Às vezes você pensa que você está sozinho, você não está. Às vezes você pensa que saiu da tua casa e você chegou até aqui sozinho. Você não chegou, porque o anjo do Senhor, ele te acompanhou até aqui, porque se não tivesse te acompanhado, você não teria chegado. Só de chegar na casa de Deus já é vitória, aleluia. Aí eu vejo o inimigo lutando contra a vida daquele que tem uma promessa. Pedrão, aleluia, quando verdadeiramente o diabo viu que ele ia se deslanchar, Capiroto levantou uma ira no coração do rei, aleluia, e o rei foi lá e encarcerou Pedro. Ô irmão, a palavra de Deus diz que já tinha 2 morrido, né? E mais um, já tinha morrido apedrejado depois. Aí, aquilo serviu como um alerta para a igreja. A igreja vendo um, tinha sido decapitado, né? Tiago foi morto com jeito. Ao fio da espada um já tinha morrido. O outro que tinha promessa também estava para ser morto. A igreja vendo a dificuldade daqueles que verdadeiramente tinham uma promessa estabelecida por Deus para mudar a tua história, para mudar a época. Você sabe o que a igreja fez? Não foi para o show gospel, aquilo ali foi tremendo que estava ali, ó. Tinha um show gospel ali e tinha uma reunião de oração. A igreja não foi para o show gospel, a igreja foi para a reunião de oração. A palavra de Deus diz, irmãos, que eles se reuniram na casa de Maria, mãe de João Marcos, tia de Barnabé. Aquela mulher era tremenda, ela era dedicada. Ela fazia da tua casa, aleluia, um cenáculo, aonde todos ali se reuniam e eles estabeleciam um propósito, e dentro daquele propósito eles buscavam a Deus. E naquela noite o propósito estabelecido era a vida de Pedro. A palavra de Deus diz que Pedro preso, a igreja orando, e Deus deu a vitória. Agora eu quero falar algo para você nessa noite. Olha para você ver, irmão, aquele que faz da tua casa um cenáculo de Deus. Quando nós se reunimos na nossa casa, aleluia, que nós se reunimos para um projeto, que nós arquitetamos algo que nós precisamos, e que nós dobramos o nosso joelho em oração, e buscamos ao Senhor. Olha o que Deus faz. Deus vai lá, liberta, Deus vai lá, cura, Deus vai lá, transforma, Deus vai lá e dá a vitória. Agora o que mais me entristece nesses últimos dias é que em vez de muitos crentes, aleluia, se reunir em tuas casas e fazer de tuas casas um cenáculo aonde a qual, aleluia, nós venhamos buscar a vida, buscar pela vida da igreja, porque Pedro era a igreja, Pedro era a vida da igreja. Nós ficamos fofocando a vida dos outros, perdendo tempo. Tanta coisa tremenda, irmão, para você fazer. Você está vendo a igreja, irmão. Pedro era a igreja estava presa, a igreja estava amarrada, porque Deus tinha um objetivo naquela igreja. Aquela igreja simbolizava Pedro. Os crentes não se conformou, por quê? Porque eles viam Deus na vida de Pedro, e Pedro tinha que ser liberto. Já tinha morrido 2, aleluia, agora era o 3º. Quantas igrejas estão morrendo, quantos profetas estão morrendo, quantos crentes estão morrendo, porque a igreja, em vez de fazer de suas casas um cenáculo de oração, aleluia, uma congregação de falar mal e de fofocar da vida dos outros. Mas nesta noite, como Elias, aleluia, como Isaías, que teve uma visão de um anjo que desceu do céu, como Atenas que saiu do trono e queimou a tua língua, nesta noite aquela Atenas simboliza o Espírito de Deus. Ele vai descer neste lugar, vai queimar a tua língua, vai arder no teu coração, e Deus vai te dar vitória. Você não está vendo que o diabo está enganando a igreja do Cordeiro, irmão? Nós fomos levantados por Deus para fazer a diferença nessa terra. Nós fomos levantados por Deus, aleluia,
como a coluna desta terra, como a coluna deste planeta. Você não sabe o poder que tem na oração, meu irmão. Você ainda não aprendeu, porque se você tivesse aprendido, você não perdia teu tempo falando tantas coisas que não convém, que não edifica, e você estava com teu joelho dobrado, clamando a Deus, aleluia, pela vida da tua igreja, pela vida do povo. Olha, meu querido amado, aleluia, eu passei por uma prova muito difícil, de 5 meses para cá, aleluia, eu me isentei, entrei numa caverna, não porque eu quis, é porque a situação me levou a isso, aleluia. Eu, quando as pessoas vinham em mim e falavam: pastor, está acontecendo isso na minha casa, na minha família, eu aconselhava, pregava a palavra, mas só quem vive sabe, irmão. Só quem vive sabe. Hoje eu sei o que muitos chegaram em mim passando, eu também aprendi a passar. Meu filho cometeu um delito hediondo, e dentro do delito era inafiançável o que ele cometeu. Foi acometido no tráfico de droga, pegaram ele com uma certa quantia elevada, e 30 dias antes dele ser preso, Deus falou comigo, falou: seu filho vai ser preso. Eu falei: Deus, mas por quê? Eu até comentei, acho que com o pastor Cláudio, falei: Deus falou que o meu filho vai ser preso. Eu falei: Deus, mas por quê? Deus falou: seu filho vai ser preso. Eu cheguei no meu filho e falei: filho, trabalhador, honesto, o camarada olha... Aí eu falei: filho, Deus falou para o pai que você vai ser preso. Ele falou: pai, onde, né? Já se viu? Falei: filho, Deus falou para o pai que você vai ser preso. Se passaram acho que mais de 30 dias e nada, eu já tinha até esquecido. Num belo dia, de uma madrugada, o meu telefone toca na madrugada. Acordei, era lá do quinto, lá da 10ª lá, perguntando quem era o pai do Gustavo. Eu falei que era eu. A mulher foi dura comigo, falou: teu filho está preso, e se o senhor quiser vir aqui, o senhor vem. Eu fui na hora, cheguei lá, todo mundo disse para mim: olha, o senhor não arruma advogado, o senhor nem corre atrás, porque o senhor só vai gastar dinheiro à toa, porque ninguém pode fazer nada por ele. No que ele foi acometido é crime hediondo, não sai. Em vez do senhor, que me aconselharam, em vez do senhor gastar dinheiro com advogado, o senhor vai ter mais filho? Eu falei: tem. Então o senhor não tira da boca dos outros para dar para ele. Eu falei: amém. Aquilo entrou dentro do meu coração. Cheguei em casa, falei com a minha esposa, falei: Alda, fui aconselhado de não gastar dinheiro. Primeiro, eu não tenho. Segundo, se tivesse também não ia resolver. Falei: mas existe um advogado que ele não me cobra nada. Esse advogado é o advogado dos advogados. Ele só pede um tempinho, né, meu, para buscar a ele e colocar ele na causa. Irmão, eu não fui atrás de nada. O próprio sistema foi lá, arrumou um advogado, que o advogado não foi atrás de nada, desmereceu a minha esposa, desfez a minha esposa. Quando a minha esposa ia lá tentar, aleluia, né, ver alguma situação a respeito do meu filho, 5 meses, e nós no cenáculo orando, 5 meses, sem show gospel e de joelho dobrado, 5 meses, a igreja me apoiando, 5 meses, Deus levantou homens de Deus do meu lado, e falava: pastor, nós vamos orar e Deus vai te dar vitória, aleluia. Olha, irmão, diante de Deus, nós orávamos ao Senhor. Quando foi quinta-feira passada, eu fui acometido por um outro telefonema, e naquele telefonema, aleluia, era meu filho. E quando ele ligou para mim, ele falou: pai, o senhor não pode fazer um favor para mim? Porque todas as vezes que ele me ligava, ele sempre me pedia alguma coisa. E eu falei: filho, se o pai puder, o pai faz. Ele falou: então vem me buscar agora, que eu estou para o lado de fora da penitenciária, e Deus me deu a vitória. Nenhum advogado que o governo arrumou sabe que ele saiu. Nós vai lá amanhã para avisar o homem. Aí eu falo uma coisa para você, irmão, aleluia, vale a pena ser crente, vale a pena orar, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena você sofrer por uma causa, vale a pena você, aleluia, deixar todas as suas mazelas de lado.
investir no reino, investir na tua vida, se colocar diante do altar de Deus, porque todas as vezes, irmãos, que nós não cumprimos com aquilo que nós sabemos e que temos obrigação de cumprir, aleluia, pelo menos uma vida na palavra de Deus, Deus se entristece conosco. Quando Deus vê tantas coisas acontecendo no meio do povo de Deus, tantas confusão, tantas brigas, o Espírito de Deus se entristece, irmão, porque Ele chamou a igreja para vencer, Ele chamou a igreja para lutar, para guerrear e para ter vitória. A igreja não pode perder, você não pode perder, porque Deus não te chamou para perder, Deus te chamou e Ele falou: em mim vocês são mais do que vitoriosos. Então você é um vitorioso aqui nesta noite. Eu não sei há quanto tempo você está esperando a tua vitória ou a tua bênção, mas eu sei que todas as vezes você fazer da tua vida um cenáculo de oração, lá no céu Deus ouve a tua oração e Ele brada na terra e Ele entra com a providência e te dá vitória. As coisas de Deus é assim, irmãos, nós não entendemos as coisas. Tem muitas coisas que nós temos e precisamos passar, porque nós aprendemos dentro daquela situação. Quando Pedro, aleluia, foi encarcerado, que ele se lembrou da promessa feita, ele descansou em Deus. Ele sabia que tinha uma promessa estabelecida para a tua vida. Eu não sei, irmão, qual é a tua preocupação, eu não sei o que tem te feito perder o sono, eu não sei o que tem te levado à insônia, mas nesta noite Deus mandou te dizer: descansa em paz, porque uma promessa foi estabelecida para a tua vida, e Deus vem vindo aí para te dar vitória. O diabo quer roubar a tua bênção, o inimigo quer te fazer perder o sono. Entrega na mão do advogado, que é advogado dos advogados, e creia na tua palavra, porque Deus não volta atrás daquilo que Ele falou. Eu nunca vi Deus descumprir um tratado. Se Ele falou que Ele mata, pode esperar que vai morrer. Se Ele falou que vai dar vida, pode esperar que ao quarto dia Ele também ressuscita. Contra o nosso Deus não existe, irmão. Contra o nosso Deus não existe. 13 anos servindo a Deus, 13 anos vendo o milagre do Senhor. 13 anos lutando, 13 anos guerreando, porque a vida do crente, ela não é fácil. E Deus também não disse para ninguém que seria fácil, porque se você está procurando um caminho fácil, então procura outro caminho, porque não é o caminho de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que neste mundo nós teríamos aflição. E Ele falou: tenha-te bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se vocês estão em mim, eu também estarei em vós, aí todos nós venceremos. Irmãos, aleluia, quando eu vejo a história deste homem, e como eu vejo o objetivo da igreja, para resgatar aquele homem, olha, irmão, me enche o coração de alegria, e ao mesmo tempo eu fico meio triste. Triste por quê, irmãos? Porque se nós se conscientizássemos, aleluia, a palavra de Deus diz que há um só Espírito, e esse Espírito vindo da parte de Deus é o Espírito Santo. Então eu não consigo entender, irmãos, como que uma igreja que tem o Espírito Santo, agora eu não estou pregando para a igreja Fonte de Água Viva, eu estou pregando para a igreja do Cordeiro. Deus não vai vir buscar uma placa, Deus vai vir buscar um povo zeloso, especial e de boas obras. Esse negócio de que só a minha igreja que salva, isso aí só existe, acho que uma aqui, né? Por aí, eu não conheço outra, amém? Mas eu só conheço uma que é baseada na palavra, que é a igreja de Jesus Cristo. Eu acredito que você faz parte dela nessa noite, amém, irmão? Se você não tem fé para ir, vai pela minha, que no nome de Jesus eu creio na tua salvação nessa noite, amém? Aí eu falo uma coisa para você: nós temos o mesmo Espírito, nós temos a mesma revelação, nós temos a mesma palavra, nós temos a mesma direção, nós temos o mesmo objetivo. E por que tanta confusão no meio do povo de Deus? Por que tanta dissensão no meio do povo de Deus? Por que tanta coisa contrária no meio do povo de Deus? Por que nós temos o mesmo Espírito e todos dizem que são do mesmo Deus e vão para o mesmo céu, aleluia, e conhecem a mesma palavra? Então por que tanta desigualdade, tanta contenda,
tanta briga, tanto diz-me diz-que, tanto fuxico, tanta fofoca? Por que nós não se reunimos com uma igreja que se reuniu na casa de Maria, mãe de João Marcos, aleluia, e buscamos a Deus pela vitória da igreja do Senhor? A Bíblia diz que um dia todo joelho se prostrará e confessará que só o Senhor é Deus. Olha, irmão, ontem foi a Santa Ceia lá na igreja. Eu fico feliz de dois ter me acompanhado nessa noite, né, meus amados irmãos? Se eles não fossem querendo ser salvos mesmo, eles não estariam nem comigo hoje. Porque ontem eu falei assim, só vai sobrar na igreja quem quer ir para o céu hoje. É verdade, quase que eu até fiquei, falei, vixe. Porque as coisas de Deus não é brincadeira, irmãos. A obra de Deus não é brincadeira, a palavra de Deus não é brincadeira. Tem pessoas que ainda não se conscientizou disso, que um dia, irmão, todo mundo vai prestar conta do que faz. Já foi pregado aqui antes de eu subir aqui sobre o arrebatamento, sobre a vinda do Senhor Jesus, num momento iminente, onde ninguém espera, onde ninguém sabe. Aí eu falo uma coisa para você, o que você está plantando hoje? O que você está plantando hoje para a tua salvação? Qual é a tua vida hoje que condiz para a salvação da tua alma? Você hoje é a favor da igreja ou você hoje é contra a igreja? Você hoje luta pela igreja ou você hoje é contra a igreja? Olha o que Deus está mandando eu te perguntar nesta noite. Hoje você está a favor ou você está contra? Hoje você está jogando o lado de Cristo ou você hoje é inimigo de Cristo? Hoje você faz da tua casa um cenáculo, onde a qual as pessoas oram, aleluia, para Deus da vitória, ou a tua casa é aquele negócio de que, aleluia, ali todo mundo é instrumento do inimigo. Eu vou falar, porque Deus é fiel na minha vida e Deus é fiel nessa igreja. O que está acontecendo lá dentro da sua casa? A palavra de Deus diz que eles faziam as orações na sala, depois eles iam para a cozinha, e ali depois da oração eles confraternizavam, dentro daquilo que a alegria do Espírito entrava no coração deles. Aí eles iam desfrutar da alegria movida pelo Espírito, dentro da busca, aleluia, pela soltura de Pedro. Agora eu te falo, irmão, quando você parte da sala para a cozinha, quando você senta, aleluia, na mesa da sua casa, você serve o café, qual é o tipo de conversa que rola lá dentro? Eu posso não estar lá ouvindo, o pastor pode não estar lá ouvindo, a igreja pode também não estar lá ouvindo, mas o ouvido de Deus não está gravado, o ouvido de Deus está aberto e inclinado, está ouvindo tudo aquilo que você está falando. Aí Deus me traz aqui, até aqui nesta noite, Ele fala para o meu povo, que eu quero mudar a história, fala para o meu povo, que eu quero não mudar o cativeiro, porque mudar de cativeiro é tirar de um e colocar no outro. Eu quero é arrancar do cativeiro, eu quero é preparar uma mesa no deserto, diante dos adversários. É isso que Deus quer fazer com crente aqui nesta noite. Tem crente aqui que é constituído como profeta, bate no peito e diz: eu sou profeta. Profeta é aquele que profetiza, e aquele que profetiza é aquele que toma o lugar de alguém, e aquele que toma o lugar de alguém que se intitula profeta é aquele que toma o lugar de Deus. Agora eu quero falar uma coisa para você: o que você está tomando o lugar de Deus nesta noite e está profetizando por aí? Porque pela tua palavra você vai ser justificado, mas pela tua palavra você também vai ser condenado. É as escrituras sagradas. Aí eu falo uma coisa para você: tem crente que bate no peito e fala: eu sou profeta, aleluia, que todos fossem. Você sabe o que é ser profeta, irmão? Tem profeta que só sabe julgar e condenar os outros. Ô irmão, o profeta entrega a mensagem e depois ele chora. Esse é o profeta. Aí ele chora e fala: Deus, misericórdia do povo, eu sei que o Senhor vai matar, mas não mata não. Eu sei que o Senhor vai acabar com tudo, não acaba não. Agora tem profeta que profetiza e ele aí fica orando para cumprir a desviar, né?
Porque Deus também falava sobre a desgraça do povo, se o povo não se convertesse. Aí tem profeta que, em vez de ir lá e levar a palavra, ó, o negócio é assim, se você não se voltar, vai acontecer assim. Aí ele quer que Deus cumpra mesmo, porque ele quer ver o camarada arrebentado. Por que não vai lá chorar depois, fazer que nem Moisés? Ó, o Senhor tirou o povo de lá para matar aqui, o que vão falar, Senhor? Fala para mim, irmão. Que tipo de profeta que você é? Hã? Que tipo de profeta que você é? Você é o profeta daquele que alimenta teu coração na ruína, na desgraça dos outros? Ou você é aquele tipo de profeta que tem comunhão com Deus e a misericórdia e a bondade de Deus está dentro da tua alma? Que tipo de profeta você é nessa noite, irmão? Que tipo de homem de Deus e de mulher de Deus que nós somos aqui nesta noite? A Bíblia diz que não cabe a mim nem a você a justiça. A Bíblia diz que cabe a justiça é a Deus. O homem não faz justiça, quem faz justiça é Deus. E nós esperamos tudo no Senhor. E ainda mesmo assim, sabendo de tudo isso, nós temos que clamar a misericórdia de Deus. Por quê? Porque nós amamos, irmão. A palavra de Deus diz, aleluia, que o que levou esse povo a orar, o que levou esse povo a perseverar na oração em busca, aleluia, da libertação de Pedro, foi o amor que eles tinham pela igreja. Você ama, irmão? Fala para mim. Você ama? Aquele que ama, ele suporta. Aquele que ama, ele é paciente. Aquele que ama, ele é benigno. Aquele que ama, ele é perseverante. Aquele que ama, acredita. Aquele que ama... Amar é tremendo, irmão. Amar é tremendo. Amar aquele que só faz o bem é muito fácil. Amar aquele que não te acomete em nada é muito fácil. Agora eu quero ver você amar aquele que você diz que não é teu amigo. Aí eu quero ver você amar. Aí a palavra de Deus diz que antes de nós vir aqui na frente prestar um sacrifício a Deus, se nós souber que tem alguém com alguma coisa contra a nossa vida, nós temos que ir lá consertar com o irmão para depois vir aqui prestar sacrifício. Verdade ou mentira, igreja? Hã? Todos que prestam sacrifício aqui estão com a vida certinha. Certinha que eu digo é inimizade, irmão. Eu não estou pregando para uma igreja perfeita, porque nem eu sou. Eu não estou pregando para uma igreja santa, porque nem eu sou. Eu sou santificado no sangue do Cordeiro. Eu sou aperfeiçoado no poder do Espírito Santo. É diferente. É diferente. Agora, quando eu olho para a palavra de Deus e eu vejo um povo, aleluia, que eles estavam todo mundo tranquilo dentro da tua casa, acomodado, né, confortavelmente, vendo a situação do irmão lá, caído, preso, amargurado, entristecido, abandonado no cárcere, eles se conscientizaram e se comoveram. Nós não podemos deixar Pedrão lá, nós temos que orar, e nós temos que tirar Pedrão daquela situação. Pedro era a igreja, irmão. Sua vida está tranquila, irmão. Para você, tanto faz correr para cima ou correr para baixo. Não te falta nada. Você tem que comer na tua casa, você tem que beber na tua casa, você tem que vestir na tua casa. A igreja que sofra ele, que sofra ela. A minha vida está tranquila, irmão. Eu não tenho nem o porquê sofrer por ele, ou sofrer por ela. A minha vida está tranquila, a minha vida está estável. Esse não foi o pensamento. Eles podiam pensar, deixa Pedrão lá. Quem mandou Pedrão cutucar? Não é a onça, né? Quem mandou Pedrão querer se levantar, né? Quem mandou Pedrão querer abrir igreja, né? Pedrão estava abrindo igreja, irmão, né? Pregando lá no... Quem mandou? Que agora que se vire. Porque não foi eu. Que tremendo, né, irmão? A igreja não pensou assim, a igreja amava. Quando eles viram que o negócio estava meio que Pedrão ia morrer, a igreja ia morrer. Mas Pedrão tinha uma promessa. E algo tremendo que eu te falo aqui nesta noite. A igreja não é constituída, irmão, aleluia, por uma quantidade excessiva de pessoas.
A igreja é baseada lá em Mateus 18, onde a Bíblia diz que onde 2 ou 3 concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, lá no céu será concordado. Você não precisa ter do teu lado uma comitiva de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 crentes. Você precisa ter do teu lado um adjuvante que dobra o joelho com você e clama para Deus te dar vitória. Se você não tem ninguém, nesta noite Deus vai levantar alguém para fazer com que Mateus 18 se cumpra na tua vida, para o céu se mover em teu favor e Deus entrar com a providência. Aí você fala: pastor, todo mundo me abandonou. Teu marido está aí, ó. Tua esposa está aí. Pastor, mas meu marido não ora, a minha esposa não ora. Você pode ter certeza que aqui dentro tem alguém que vai dobrar teu joelho com você, aleluia, e vai cumprir Mateus 18, para Deus te dar vitória, irmão. Às vezes nós ficamos pensando: mas não tem um monte. Que monte, irmão? Onde que Deus falou que precisa do monte? A Bíblia diz que onde 2 ou 3 reunidos no meu nome, fazer menção da minha palavra, eu estarei ali no meio do povo. É que nós quer ver o que não é. Nós quer se basear naquilo que não está escrito. Oh, meu querido, as coisas de Deus é mais simples do que nós pensamos. Deus não dificulta nada. Deus não dificulta nada, porque já fácil o povo já encontra dificuldade. Se ele dificultar, então, aí não vai ninguém para o céu. Aí eu vejo aqui, irmão, o amor que aquele povo adquiriu em Pedro. Aí eu falo uma coisa de Deus para você nesta noite. Você pode ter todos os dons: o dom da eloquência, o dom da revelação, o dom da cura. Você pode ter o dom da profecia. Se você não tiver amor, você é como um sino que tine e é vazio. Você é como aquele que olha no espelho e se esquece da tua face. Porque o que vale é o amor. Fora disso, é conversa. Instrumento de Deus não sobe para o céu, porque instrumento de Deus é baseado em Mateus 7:21, onde a palavra de Deus diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Tem um monte de crente falando: eu sou instrumento de Jeová. Eu sou servo, irmão. Porque o instrumento vai ficar tudo na terra. É verdade. Esse dia eu estava meditando na palavra, falei: Deus, esse povo era tudo instrumento meu, mas ninguém era servo, porque servo faz a minha vontade. Nem todo instrumento faz a vontade de Deus. Nem todo aquele que verdadeiramente é instrumento faz a vontade de Deus, mas quem é servo, ele faz a vontade de Deus. Porque o servo se escraviza no teu Senhor. O servo verdadeiramente ele se preocupa em obedecer às instruções do teu Senhor. Servo de Deus. Essa igreja, irmão, eles adquiriram um amor tão grande pela vida de Pedro, que eles oraram, lutaram, perseveraram e obteram a vitória. Quando Pedrão saiu do cárcere, que chegou até o cenáculo, onde o povo estava reunido, eles nem reconheceram o preto. Sabe aquele negócio, irmão? Sabe lá no livro de Salmo 126, quando a palavra de Deus diz: nós estávamos como aqueles que sonham. Você já orou em cima daquilo que nem você acredita? Você já orou, você já chorou em cima daquilo que nem você mais acredita, irmão? Existe. Quantas das vezes nós não dobramos nosso joelho por esposo ou esposa, e às vezes nós choramos entristecido e pedimos a Deus, Deus faz a obra lá, mas quando na verdade você mesmo está desacreditado que Deus pode fazer alguma coisa. É orar e chorar em cima daquilo que nem você acredita. Quando o Pedro chegou, o povo ficou pasmo, porque eles não esperavam, aleluia, tão rápido, tão logo a resposta da oração. A Bíblia diz lá no livro de Salmo 126 que aquele povo estava como um povo que sonhava, mas todos os dias eles regavam, aleluia, mesmo até dentro daquilo que nem eles acreditavam mais, com as suas lágrimas. Quantas vezes, irmão, eu não chorei dentro de mim, eu falei: Deus, eu acho que isso aí não vai acontecer, mas eu chorava, regava, e Deus foi lá e deu vitória. Agora eu falo uma coisa para você:
Tem coisa, irmão, que às vezes nem você mais acredita. Tem coisas que você olha e fala há tanto tempo, e às vezes a situação, a tendência é sempre piorar. Para que a melhora venha, parece que o princípio é a piora. Parece que Deus age na contramão da vida do crente, da vida do servo de Deus. Nós sempre esperamos Deus pela direita, Ele vem pela esquerda. Nós sempre esperamos Deus dentro de uma situação, parece que Deus gera tantas outras para chegar na onde que nós queremos que Ele chegou, mas era tão fácil, né? Por que Deus não tirou o povo lá do Egito e transportou como transladou Enoque e colocou na terra de Canaã? Não, por que levou o povo pelo Egito? O povo tinha que aprender, o povo tinha que ser qualificado e preparado para herdar aquilo que Deus tinha para dar para eles. Para Deus salvar minha família, eu tive que ser o escroto da sociedade, a porcaria da terra. Aí eu falo, Deus, mas por que eu? Porque você era o mais impossível, meu servo. Os outros era mais fácil. Então eu comecei pelo que é mais difícil, porque daí os outros iam acreditar que eu sou Deus e capaz de fazer a obra. Hoje eu e minha casa inteira servimos ao Senhor, irmão. Minha família não tinha nenhum crente. Os que era, estava tudo desviado. Aí tinha uma vozinha que era meio crente. Aí aquele que era meio crente, Deus animou ela. Falou assim, eu vou buscar por ele. Fez da casa dela um oráculo de oração. E orava pela vida do Pedrão aqui, ó. Encarcerado no mundo do crime, nas drogas. Tuberculoso, mendigo, mudo, porque também não falava, né? E ela estava lá todo dia orando. Aí Deus começou a salvar todo mundo. E eu, que era o foco da oração, vim por último. Mas primeiro Deus queria salvar todo mundo. Porque se salvasse eu primeiro, eles paravam. Aí Deus focou eles de um por um. Foi vindo, veio um, depois veio outro. Aí começaram a juntar o povo para fazer campanha. Vamos fazer campanha pela vida de Pedrão, porque Pedrão vai morrer lá, ó. Eu ia morrer. Pedrão vai morrer lá. Vamos fazer campanha pela vida dele. Aí eles empolgaram naquele negócio de campanha, porque na campanha Deus vê a perseverança e Deus vai lá e dá vitória. Aí foi um, foi outro, foi um, foi outro. Quando Deus viu que a obra do Senhor estava sendo cumprida em toda a família, aí ele falou, agora eu vou libertar Pedrão da cadeia. Está aqui Pedrão pregando a palavra de Deus, irmão. Aí eu falo uma coisa para você, igreja. Não perca tempo, irmão, com tantas coisas que não vai te levar a nada. Não perca tempo com aquilo que lá naquele dia vai te custar muito caro. Não perca tempo, irmão, com aquilo que lá naquele dia pode custar a tua salvação, pode custar a tua eternidade. Não perca tempo, irmão, aleluia, com aquilo que não te edifica em nada. Gasta teu tempo na obra de Deus. Gasta teu tempo, irmão, gasta a tua boca, a tua saliva em orar pela igreja do Senhor, porque Jesus Cristo está voltando. Deus vai arrebatar o teu povo. Olha, irmão, a palavra mais perto de céu é surpresa. Tentaram traduzir céu, e o que eles chegaram mais perto foi surpresa. Lá no céu vai ser surpresa. Muitos que você pensou que ia estar, vai passar bem longe. E muitos que você pensou que não ia estar, vai estar lá, salmodiando e glorificando o nome do Senhor. Aí eu falo uma coisa para você, irmão. Se nós soubéssemos, se você soubesse do poder que há na oração, muitas coisas já tinham mudado na tua vida, muitas coisas já tinham mudado na tua história. Aí Deus me trouxe até aqui nesta noite, irmão, para falar para você: ore, igreja. Não dê ouvido para os outros, não dê ouvido para ninguém. Dê ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, que soa dentro da tua alma e que conduz o teu coração para a liberdade da eternidade, que é Deus. Tampa teus ouvidos, igreja, para aquilo que não presta, para aquilo que não vai te gerar nada, e abra teu ouvido para Deus, porque quem tem que ser o autor e consumador da tua fé é Jesus Cristo. Não vai para a cabeça de ninguém, igreja.
Ande pela palavra de Deus. Os outros podem falar o que quiser para mim, irmão. Eu tenho a minha fé em Cristo, baseado nas Escrituras Sagradas. Eu não vou mudar. Quem me muda, se tiver que mudar, é Deus que tem que mudar eu. Eu não vou mudar por causa de ninguém. Eu não vou deixar por causa de ninguém. Pode o mundo deixar, pode o mundo abandonar, eu não abandono. Eu vou morrer em Cristo, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. E de lá ninguém poderia ter me tirado se não fosse a mão de Deus. Agora eu falo uma coisa para você, irmão. Nós não éramos nada. Nós não valia nada. Aí nós chegamos no Evangelho de Jesus Cristo, onde Deus mostrou e provou do teu amor pela nossa vida, e nós não queremos amar, irmão. Quem somos nós para não amar? Quem é você para não amar, irmão? Se a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, quem somos nós para não amar, irmão? Quem somos nós para não amar? Aí eu falo uma coisa para você, igreja do Cordeiro de Deus, que nesta noite a palavra de Deus, irmão, ela possa mudar algo dentro de você. Eu podia muito bem abrir o mar nessa noite, mas ele pode fechar de novo, matar todo mundo afogado. Eu não sou pregador disso. Eu gosto de ver o povo salvo, é verdade, porque todo aquele povo que passou pelo mar, eles morreram mais para frente, né? E daí, irmão? O que adianta Deus atravessar com o seu mar? A morte vai chegar. E aí, irmão? Ontem eu preguei na igreja. Falei, irmão, um dia você vai ser desenganado pela medicina. Isso é lógico. Ué, se o arrebatamento não chegar, né, vai morrer. Então quer dizer que antes de você morrer, a medicina vai desenganar você. E lá naquele último minuto, quando você receber a notícia, ó, Ezequias, conserta a tua vida, porque dessa cama você não desce mais. E aí, irmão? Aí vai virar aquele chororô tremendo. E quem te garante que você não pode ser um Isaú da vida? Que mesmo com lágrimas, buscou o arrependimento e não alcançou. Ninguém garante. Nem Deus garante. Porque a Bíblia diz que o momento oportuno é hoje, onde Deus está te dando a oportunidade de ouvir a palavra e dentro da palavra se conscientizar e mudar a tua vida. Essa é a palavra de Deus. Não tem outra, irmão. A palavra de Deus é salvação de alma. A palavra de Deus é mudança de vida. Proferimos uma fé. O que não mudou, irmão? Fala para mim. O que não mudou? Trocamos de roupa? Isso eu troco todo dia, tomo banho, né? Tá bem que quando eu era mendigo, nem banho eu tomava. Trocou de roupa, irmão? Você mudou a sua roupa? Fala para mim. O que você mudou? Ah, pastor, eu bebia, hoje eu não bebo mais. Se continuasse, você ia morrer de cirrose. Pastor, eu fumava, hoje eu não fumo mais. Ia morrer de efizema pulmonar. Irmão, isso não é ser crente. Isso não é ser crente, irmão. Né? Conheço um monte de gente que não é crente, é honesto, paga tudo que compra. Conheço um monte de crente que é honesto, ajuda os outros. Que não é crente e ajuda os outros. Conheço um monte de pessoas que não é crente, que não bebe, não fuma, não prostitui, não trai a mulher. Eu conheço um monte que não é e vive uma vida desse jeito. E daí, irmão? Você está baseando a tua fé, a tua crença nisso? Ser crente é muito mais do que isso. Ser crente é amar, irmão. Ser crente é perseverar. Ser crente é lutar. Ser crente é não dar ouvido para o diabo. Ser crente é ter a alegria do Espírito dentro do coração. Tudo isso que eu falei faz parte da vida de um crente. Aleluia. Mas ser crente não é só isso. E aí, irmão? Fala para mim. Se Jesus voltar hoje, como é que nós estamos? Se Jesus voltasse agora, irmão, como é que você está diante de Deus? Você não tem nenhum irmão aí que você está brigado, irmão? Fala para mim. Você está cuidando bem do teu esposo? Você está cuidando bem da tua esposa? Fala para mim, irmão. Não tem ninguém que você magoou, não, e você está pensando que as coisas se passaram e às vezes o camarada lá, a pessoa lá, está com aquilo dentro do coração e aquilo está perturbando ele, irmão? Fala para mim. O que você tem para consertar, irmão? Será que você não é caloteiro, não, irmão? Faz de conta que... Tem situações que existem, situações que não tem lógica.
Mas tem situações que misericórdia, né, irmão? Fala para mim, irmão. Ser salvo é outra coisa. Ser salvo não é só mudar de roupa. Ser salvo é ter o Espírito Santo de Deus. Ser salvo é ter a palavra do Senhor dentro do coração. E esse povo aqui, irmão, que orava pela vida de Pedro, eles tinham Deus dentro deles. Eu louvo a Deus, irmão, porque às vezes a gente pensa que tudo aquilo que a gente faz, a gente faz em vão, e aquilo não tipo assim, não tem aquela... Olha, hoje eu sou um crente, irmão, servo de Deus, e um dia, eu fiz uma visita nessa igreja aqui. A primeira vez que eu fiz uma visita nessa igreja aqui, muitos anos atrás, me lembro até hoje, pastor. Eu estava no princípio da minha fé, né? E tudo para mim que eu via, assim, as coisas de Deus, assim, aquilo me motivava a buscar as coisas do alto. E uma das minhas motivações, irmão, uma das situações que Deus gerou naquela ocasião lá atrás, que me fizesse eu estabelecer um propósito na minha vida para ser um servo de Deus, foi o dia que eu vi Deus te usar, meu pastor. Vou falar uma coisa para o senhor, diante de Deus. Hoje eu sou um crente. Hoje existe uma fé dentro do meu coração, pastor, porque um dia eu vi Deus na sua vida, pastor. Tem muitas pessoas que às vezes hoje podem te desvalorizar, podem te desprezar, e pode dizer que nem vê Deus mais na tua vida. Deus mandou dizer isso para o senhor, mas Deus falou assim para mim: a hora que você chegar lá, você vai dizer para Ele que um dia você se espelhou nele, e é por isso que hoje você é meu servo. Pastor, lá no céu, o Senhor tem o meu galardão, porque eu estou aqui hoje, porque um dia eu vi Deus te usando, e Ele tem te usado. Olha, meu pastor, quem tem promessa não morre. Aleluia. Pode tentar prender o Senhor, pode tentar aprisionar o Senhor, mas o Senhor pode ter certeza, o Senhor não precisa de 1000 e nem de 2000. Onde 2 ou 3 em nome do Senhor estiver reunido, e ligar na terra, é ligado no céu. Tem uma igreja que ora pela tua vida, e essa igreja sustenta o Senhor de pé. Se coloca em pé, igreja. Tem uma irmã aqui no nosso meio. Eu não gosto muito desse tipo de revelação, irmão, que isso aí gera transtorno. Mas um dia o rei, o João Batista, foi lá e falou assim: ai, Guilherme, você desce daí que você está desconcertado. E tem uma irmã aqui no nosso meio, eu não vou apontar você, irmã, mas quando as pessoas forem na tua casa, em vez de você compartilhar de palavras que não edificam, porque você se considera uma mulher de Deus, e eu também te considero uma mulher de Deus. Eu não conheço a tua vida, mas o Senhor disse para mim que você é uma mulher de Deus. Só que tem coisinhas lá dentro da sua casa que você está compartilhando com coisas erradas, fofoca, diz que me diz que. E Deus não se agrada disso, porque Deus te levantou como coluna. Deus te levantou para que no céu as tuas orações fossem ouvidas, aleluia, e Deus abençoasse na terra. Aí Deus mandou dizer para você nessa noite, que pode ninguém estar vendo ou ouvindo, mas Ele está, e Ele quer te abençoar. Amém, irmã? Amém, irmã? Amém. Então fecha seus olhos, eu quero orar pela tua vida. Amém? Oramos ao Senhor. Soberano Deus e nosso eterno Pai, é no nome de Jesus Cristo, ó meu Senhor da glória, que nesta noite aqui nós estamos, ó Deus, diante da tua santa e bendita presença. Meu Deus, estes dias atrás, Senhor, o Senhor disse ao meu coração, ó Deus, que quando o teu povo, meu Pai, se prostrava e que eles pediam ao Senhor o perdão, meu Deus, eles só passavam, Senhor, pela palavra perdão, mas eles não me imploravam, meu Deus, pela misericórdia, eles não me imploravam, Senhor, verdadeiramente pelo perdão. Meu Deus, o Senhor disse ao meu coração, meu Pai, que tantas pessoas têm chorado e têm sofrido. O Senhor disse ao meu coração, Deus,
Tantas pessoas têm se entristecido, ó Pai, por perca ou por aquilo que deixou de conquistar. Mas muitos poucos, ó Deus, têm se entristecido e verdadeiramente têm chorado e se amargurado pelos pecados cometidos, aonde a qual o Senhor disse, ó Deus, que nós deveríamos, ó Pai, confessar os nossos pecados, e nós deveríamos, ó Deus, se arrepender e se converter deles, ó Deus. Então nesta noite eu oro por esta igreja, meu Deus, que o Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo, ó Pai, o Senhor agora possa tocar, meu Deus, em nossos corações, dentro daquilo que a Tua palavra nos ensina, que somente o Teu Espírito Santo, que pode convencer o homem do pecado, da justiça e também do juízo. Meu Deus, o homem não pode, o homem não é capaz, mas eu bem sei, meu Deus, que nesta noite, meu Deus, a Tua palavra foi pregada, a Tua vontade foi exercitada, o Teu querer foi efetuado. Então agora, pelo Teu Espírito Santo, o Senhor possa tocar em nossos corações, e dentro da Tua palavra pregada, o Senhor possa gerar em meu coração, no coração da Tua igreja, o verdadeiro e genuíno arrependimento. Senhor, meu Deus, nos ajuda, nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai, das nossas vidas, porque nós carecemos da Tua misericórdia. Meu Deus, nós não estamos bem, Senhor, porque nós conhecemos a Tua palavra, e nós sabemos que é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom gratuito de Deus. Mas, Senhor, nos ajuda, meu Deus, nos ajuda, meu Pai, a consertar as nossas vidas, Senhor, e a viver plenamente dentro daquilo que o Senhor quer, meu Deus, que nós vivamos. Senhor, nos ajuda, ajude a cada irmão que aqui se faz presente nesta noite, para que o dia em que o Senhor voltar, o Senhor possa nos encontrar, meu Deus, preparados pelo Senhor, para alcançar, Senhor, a salvação da nossa alma. Eu não sei o dia que Tu voltará, mas eu bem sei que um dia o Senhor vai voltar, Senhor. Mas enquanto isso não ocorrer, meu Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para aperfeiçoar aquilo que o Senhor começou. Deus, eu estou num processo, a igreja do Senhor está no processo. Então eu te peço, pela presença do Teu Espírito Santo, nos aperfeiçoa, Senhor, dentro do status, dentro do grau, Senhor, elevado, que a Tua palavra nos ensina, meu Deus, que nós devemos alcançar, meu Pai, para que nós venhamos ter e obter a salvação da nossa alma. Oh Senhor, o maior objetivo da igreja do Senhor é a nossa salvação, meu Deus, porque todas as outras coisas são supérfluas, todas as outras coisas são lucro, meu Deus. Quando nós olhamos na salvação da nossa alma, meu Deus, sustenta este povo, sustenta esta igreja, dê, meu Senhor, a este povo a vitória, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a cada crente que aqui se faz presente, e aqueles que também estão ausentes, que o Senhor também possa visitá-los, e o Senhor também possa dar a eles a vitória. Pai, é com muita alegria no meu coração, Senhor, que nesta noite eu quero Te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor me deu de pregar a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, por fazer de mim um servo do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque eu não sou merecedor e Tu sabes, ó Pai, mas eu Te louvo e Te agradeço, porque um dia o Senhor fez uma promessa, e nem foi a mim, foi a uns que oravam pela minha vida, e o Senhor vem cumprindo, ó Pai. Meu Deus, é para a glória do Teu nome que eu sei, Deus, que o Senhor vai cumprir todos os propósitos estabelecidos sobre cada vida que aqui está presente. Meu Deus, eu quero abençoar este povo, meu Pai. A Tua palavra diz que nós temos o poder em nossa boca para abençoar. Então é no nome de Jesus
que eu abençoo esta igreja, eu abençoo este povo, para a glória do teu nome, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade, amém?